aqui, em off, a discussão do próximo tema, em que essa lei ela traz também, ela faz muita referência à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mais especificamente nos artigos 53 e 54 desse Código, aos contratos das incorporações imobiliárias, em relação ao adquirente das unidades, se é o adquirente incorporador ou adquirente consumidor final. Então, esse tema aqui agora vai ser discutido entre a gente para ver os pontos que mais nos trazem temor. Desculpa, adquirente investidor. Investidor, perdão, o adquirente investidor e para um consumidor final das unidades. Quem começa? Bom, na verdade, já essa diferenciação, a gente já tinha discutido aqui, é muito difícil você conseguir comprovar que é um investidor ou um comprador final, porque mesmo alguém que compre várias unidades, ele pode não ser só um investidor e ainda uma pessoa que compre uma unidade, ele pode ser um investidor. Então, já é difícil nesse ponto a gente conseguir diferenciar. Então, eu acredito que todo mundo que consuma é consumidor, que compre o que está sendo oferecido, ele entra nessa relação como um consumidor. Independentemente do que ele vai fazer com a Exatamente. unidade, qual é a intenção dele. Até... Adquiriu, o fornecedor é um potencial caracterizado lá pelo inciso do artigo 2º do Código do Consumidor, ele é fornecedor de matéria, no outro ponto está um adquirente como destinatário final, seja qual é a finalidade dele, é a relação de consumo. A própria lei ela faz menção ao Código do Consumidor, então há um certo reconhecimento pela lei da aplicação do Código do Consumidor. Ela inclusive prestigia o próprio Código do Consumidor. A questão que deve ser posta é o seguinte: numa situação em que se verifica um prejuízo para o consumidor ao utilizar a lei, ou seja, se ele poderia, numa hipótese qualquer, auferir mais do que 50%, se o patamar dele é 50%, ou se ele diria que esta cláusula é nula porque o Código do Consumidor deve sobrepor sobre a lei, né? Então, essa limitação da lei, ela trouxe essa questão da possibilidade ou não de haver exceções à regra, né? Então, é uma questão que eu não sei definir hoje uma posição. Eu acho que o Código do Consumidor tem como é que chama? Se sobrepõe sobre a lei. Eu acho o contrário, eu acho que essa lei se sobrepõe ao Código de Defesa do Consumidor por essa ser uma lei especial, assim, uma lei específica para esses casos. Inclusive, o parágrafo 4º do artigo 67A diz o seguinte, que após os descontos e as retenções, aqui prevê o caput, o adquirente ele pode, inclusive, perder todos os valores pagos, até o limite de todos os valores pagos. Então, assim, isso aqui se sobrepõe ao 53 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o consumidor não poderia perder 100% da quantia paga. E eu acho que, nesse caso, por essa ser uma condição especial, específica para essas situações, se sobreporia ao 53. Então, eu acho que essa lei... E outra coisa, eu acho que ele ficou muito claro quando ele faz as remissões, aonde ele quer que a lei do consumidor seja aplicada e quando não vai... Exatamente, ele fica isento, não fala, ele faz a remissão. A gente tem que pensar que essa lei ela foi criada para resolver ou amenizar o problema do incorporador. Ela não pensou no consumidor. Aqui ela pensou em resolver o problema que passa o incorporador, o mercado imobiliário da construção. Eu acho que o consumidor, ele não tem voz ativa nunca, vai pegar o contrato pronto, os limites de multa estão estabelecidos, ele não vai ter a menor condição. Essa questão de dizer que tem que estar em negrito, destacado, isso é irrelevante. O judiciário vai anular a cláusula, porque se você pegar um empreendimento que tenha 300 contratos com a mesma cláusula, é impossível que um consumidor não tenha se insurgido contra ela. Eu tive um caso na época como é que chama aquele empreendimento da Olímpica, Vila Olímpica lá, o juiz pegou, tinha 350 contratos, todos com a mesma cláusula.
Não tinha um contrato que não tivesse aquela imposição de cláusula. Embora tivesse em negrito, rubricado, a pessoa compra porque não tem opção. Sim, Então, por isso que eu acho, exatamente. Amanda, o Código do Consumidor, ele se sobrepõe a qualquer outra legislação, desde que a gente verifique uma relação de consumo. Porque o Código do Consumidor ele foi para proteger o hipossuficiente, que não tem condições de negociar. O cara quer comprar, ou se eu compro ou assina. O cara assina e joga para o futuro a solução, entendeu? Então, por isso eu acho que deve haver uma conjugação dos interesses, entendeu? Eu acho que nem tanto deve ser beneficiado o consumidor. Ah, sou consumidor, devo receber tudo de volta. Não é isso. Senão também há um prejuízo, há um investimento. O adquirente vai fazer uma caderneta de poupança, vai brincar de comprar imóvel. Não é isso que a lei quer, né? Agora também não botar no limbo, não. Vamos proteger o incorporador dessa... Porque, na verdade, a contingência da situação econômica hoje que levou esse desfazimento. Né? Não foram as pessoas, vamos combinar aqui, vamos desfazer tudo para levar o mercado imobiliário à bancarrota. Não foi. Então, quer dizer, por uma lei não pode corrigir um problema econômico. Isso vai se moldar ao tempo. Não, ainda tem mais... desculpa, pode falar. Não, fazer 3 ponderações. Primeira, diálogo das fontes, né? Aquele conceito que é importante aqui no caso, porque eu acho que senão a gente vai cair na armadilha de ficar tratando de revogabilidade ou não de lei posterior e lei anterior, lei especial ou não. O diálogo das fontes aqui entre o Código de Defesa do Consumidor e essa legislação, eu acho que autoriza a aplicação dela, porque o que o Código de Defesa do Consumidor proíbe é a perda total das resoluções, das quantias básicas. Então, me parece que sobre esse prisma estaria solucionado. Em relação a ser ou não ser consumidor, eu acho que o adquirente, em virtude do Código de Defesa do Consumidor definir uma norma conceitual, define claramente quem é consumidor, quem é fornecedor, o que é o produto e o que é o serviço. Define de forma clara. Presume-se que o adquirente é consumidor, mas é uma presunção relativa. Então, cabe ao incorporador, com matéria de defesa, apresentar fatos instintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor. Cabe a ele dizer, esse adquirente aqui, especificamente, não é consumidor. Ele é uma imobiliária, ele compra imóveis para revenda. Ou ele é uma pessoa física, mas que tem uma atuação no mercado de compra e revenda, ele buscou a aquisição de imóvel para um lucro futuro. Então, ele não é o destinatário final. Mas esse ônus é da incorporadora. Presume-se que ele é consumidor. A inversão do ônus da cobra do artigo 6º do CDC não é uma unanimidade. Não. Depende da Sim, situação. mas eu não estou nem aplicando, senão só tem essa prerrogativa do artigo 6º quem é consumidor. Se eu estou dizendo que ele não é, eu nem posso usar o artigo 6º. Não, é o CPC. Eu vou apresentar um fato instintivo, impeditivo e modificativo. Olha só, acabou, não tem. Você não é consumidor, então você não aplica o Código de Defesa do Consumidor no seu caso específico. E a terceira questão seria o seguinte, a gente analisar também, aí até um argumento pró-incorporador, sobre o prisma do consumidor adimplente, que adquiriu aquela unidade e que está vendo agora o empreendimento ir à bancarrota porque existem vários outros consumidores inadimplentes, que é a teoria das redes contratuais. Aí sim, eu analisando aquele empreendimento como um todo, mas também é ônus do incorporador trazer esses elementos para o julgador, né, para o processo, falar, olha, na verdade eu posso até aplicar o CDC aqui, mas esse consumidor aqui que está adimplente, esse aqui, coitado, ele não vai receber. Ele não vai receber a unidade. E o inadimplemento não é meu. O inadimplemento é dos demais consumidores. Então, na verdade, o que eu penso é que a gente tenta criar uma regra que é geral, mas cada caso é um caso. Porque se eu tiver um incorporador em que ele conseguiu vender e está adimplente 70% das unidades, ele tem muito mais condições de até devolver, porque o próprio empreendimento já foi pago. Ou aquele que teve uma devolução de 60% das unidades e ele não consegue, mesmo os 40% adimplentes, ele não consegue construir. Então, existe uma situação econômica que vai variar de caso a caso, que também deveria interferir na percentual que pode ser ou não devolvido. E aí deveria ser a prova, lógico, do incorporador dizer, olha, o que acontece é que eu tenho esse quadro econômico e que com essa quantidade de pessoas inadimplentes eu não consigo seguir adiante e vou prejudicar os outros que estão adimplentes. Só também fazer 3 Faz a sua, com certeza. Primeira coisa, eu concordo com o Marinho. Eu acho que toda parte da premissa é que todo comprador é consumidor, mas permite prova em contrário. Até porque a súmula 543 da STJ, que sempre foi a primeira que norteou isso,
deixa expressamente nas compras e vendas submetidas ao Código de Defesa, ou seja, existe a possibilidade de não ser submetida. Deixa bem claro que tem essas possibilidades. Com Então, certeza. eu acho que sempre demanda própria contra a área e existem os casos que são dos investidores. Agora, também discordar um pouco do Sérgio, eu acho que a lei ela não prestigia as incorporadoras, ela prestigia os adimplentes. Que quem tiver inadimplente vai sofrer sanções, seja incorporador ou seja consumidor, porque caso o consumidor não possa pagar, tem as penalidades. E o 43A diz que caso a incorporadora atrase, também tem as penalidades. Então o objetivo, acho que, ao meu ver, do legislador foi prestigiar o adimplente, seja incorporador Ou e seja, seja consumidor. E só por fim, eu acho que se aplica sim o CDC naquilo que não conflitar com essa lei. Eu acho que o CDC tem total aplicabilidade naquilo que não conflitar. Os conflitos com essa lei se aplica a lei. É meu ela se entendendo. Eu acho que poderia sobrepõe ao CDC por ser uma especial lei naquilo especial. que não conflitar. Tá, então, mais um tema que nós não esgotamos, mas que, pelo menos aqui, acho que ficou no empate entre as possibilidades e vamos dar uma continuidade aí, passando para um próximo tema.